Olá, queridos seguidores aqui do canal Juliana Bertolozzi. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa sexta-feira! Sextou! Hoje é dia 16 de abril de 2021, sexta-feira. Vamos ao nosso giro de notícias. Pessoal, primeiro nós vamos começar falando sobre o que aconteceu ontem no STF. De fato, foi confirmada a instalação da CPI da Covid, como já era esperado, e o julgamento foi acelerado, foi bem rápido, porque havia uma outra coisinha na pauta. O julgamento, ou melhor, a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para a surpresa de 0 pessoas, o STF manteve a decisão de Edson Fachin e deixou o ex-presidente apto a concorrer às eleições de 2020. Por 8 votos a 3, esse foi o placar do julgamento, foi mantido o entendimento pela incompetência da vara de Curitiba nas condenações do ex-presidente. O relator, o ministro Edson Fachin, votou para manter a decisão anterior de anular as condenações, pois, segundo ele, a 13ª Vara de Curitiba não é o juízo universal de fatos ligados à Lava Jato, e a decisão dele foi enviar esses processos para a Justiça Federal do Distrito Federal para julgamento, os votos, como eu falei, foram 8 a 3, né? Concordaram com ele Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Lactopurga Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Então, as ações serão então remetidas para a Justiça Federal, do Distrito Federal, e, portanto, rejeitado o recurso, as anulações das condenações permanecem mantidas e Lula continua elegível. Esse julgamento vai ser retomado no dia 22 de abril, onde vai ser apreciada a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, cuja atuação ao condenar o ex-presidente foi considerada parcial pela 2ª turma do STF. Bem, pessoal, eu vi muita gente ontem nas redes sociais reclamando sobre o STF, a imparcialidade do STF. Ora, pessoal, primeiro, o STF, nesse momento, é a instituição no Brasil mais poderosa que existe. Vamos nos lembrar de uma coisinha. Os 11 ministros que lá estão. Marco Aurélio de Mello foi indicado pelo seu primo, Fernando Collor de Mello. Gilmar Mendes foi indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, e depois disso a sucessora dele, a ex-presidenta Dilma, indicou Rosa Weber, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, e Alexandre de Moraes foi indicado por Temer. Por enquanto,
O único que foi indicado pelo atual presidente foi Cássio Nunes, para substituir Celso de Mello, que se aposentou no ano passado. Ora, com uma composição assim, realmente era de se surpreender esse resultado? Ora, o STF é o único governo de fato que existe no Brasil hoje. O Supremo Absurdo Federal, na verdade, está operando a cada dia que passa como uma das ditaduras mais extravagantes e subdesenvolvidas que há por aí. É um governo, de verdade, o STF é um governo, vamos lá, vamos assumir, é o governo que existe no Brasil de hoje e assume cada vez mais a postura, a cara, o corpo, a alma, a mente de uma dessas ditaduras, como a gente vê na África, porque na América Latina as ditaduras já estão numa outra fase, né? Nas quais um ato extremista puxa o outro e os ditadores de toga, em seus arroubos de extremismo, despotismo, vão perdendo completamente o contato com a realidade. Eles estão completamente deslocados da realidade do que acontece no país. Então, acontece isso o tempo todo, pessoal. Os ministros, cada vez que eles são colocados diante de uma decisão mais difícil, eles tomam uma decisão ainda mais radical. E isso acabou de acontecer, de novo. Sejamos claros, não havia razão nenhuma para o ministro Luiz Roberto Barroso mandar o presidente da casa abrir uma CPI que o presidente da casa não queria abrir, como ele declarou diversas vezes. Não havia razão nenhuma. Foi algo apenas para satisfazer os seus desejos políticos. E, obviamente, do resto, né, dos seus colegas de toga, claro. E logo depois de ter feito a Câmara engolir aquela prisão ilegal de um deputado, o Supremo dobrou a aposta, enfiando goela abaixo do Senado essa CPI que não tem nem pé nem cabeça, não tem sentido, não tem razão nenhuma, é puro ativismo político, pura militância, uma caça às bruxas, é completamente parcial e cujo único objetivo é atacar o poder executivo. Ontem a internet ficou o dia inteiro levantando hashtags como STF vergonha nacional, STF vergonha mundial, porque o STF livrou o maior corrupto de todos os tempos. Foram feitos diversos memes. Algumas perguntas bem interessantes foram feitas e eu vou repeti-las aqui. Por exemplo, Marco Feliciano, ele questionou algo bem importante. O Executivo é fiscalizado pelo Congresso. Ambos são fiscalizados pelo STF. E quem fiscaliza o STF? Boa pergunta, não? Agora, pessoal, a grande verdade é que ontem ficou comprovado que ser criminoso no Brasil compensa. Ainda mais se você tiver os amigos certos, né? Que te dão aquela ajudinha, livram você quando tem algum probleminha. Me parece que no Brasil ser honesto está virando uma falha de caráter.
O STF é um tribunal que está a serviço de políticos corruptos. Todo mundo sabe disso. É inegável e é inquestionável. Assim como também é inquestionável o fato de que no Brasil o crime compensa. Agora, pessoal, eu gostaria de discutir algumas coisinhas com vocês. Pode ser? Bom, pessoal, primeiro, pra galera aí, as esquerdas, como eu costumo chamar, que fica aí gritando aí, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Eu tenho uma grande novidade para contar. Eu não sei bem como dizer isso, mas é o seguinte, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele está solto desde o dia 8 de novembro de 2019. José Dirceu foi solto no mesmo dia. Inclusive, os dois se encontraram naquele mesmo dia ainda para dar um abraço. Palocci foi solto antes, em 29 de novembro de 2018. Delúbio, Cari tiveram seus crimes perdoados por Barroso em 11 de novembro de 2019. Genuíno, José Genuíno, já havia sido solto no dia 22 de agosto de 2020. Então, Lula livre? Ele tá livre desde 2019, tá? Dá para ligar Tico e Teco e processar isso ou... Beleza? Os esquerdistas também passaram o dia inteiro levantando uma hashtag chamada Grande Dia, que já foi usada por muitos apoiadores de Bolsonaro em diversas ocasiões. Grande Dia por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal atestou, não melhor, provou que no Brasil vale você ser criminoso. Grande dia porque ficou comprovado que o STF trabalha para criminosos? Grande dia, então. Ainda nessa esteira de que o STF realmente extrapola um pouquinho suas decisões e abuso de poderes, a ministra Carmen Lúcia ontem, na verdade foi publicado ontem, tá? Dia 15, mas a decisão dela foi tomada no dia 13 de abril. Ela deu 5 dias para Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, se manifestar sobre prazos de abertura de impeachment contra Bolsonaro. Ela estabeleceu o prazo de 5 dias, então, para que Arthur Lira explique por que não abriu os processos de impeachment contra Bolsonaro. A que ponto chegamos, né? Bem, a resposta do presidente Jair Bolsonaro veio durante a sua tradicional live de quinta-feira, ontem à noite. Ele disse sobre esse assunto que só deixará a presidência da República se Deus o tirar do cargo. E Deus me tira, obviamente, tirando minha vida, disse Jair Bolsonaro. Continuou. Realmente, eu acho que alguma coisa de errado, ou de muito errado, vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Vamos ver se processa a informação e vamos ver qual é o encaminhamento que o Arthur Lira vai dar no tocante a isso ou não.
disse o presidente durante a sua live. Ele ainda completou: eu não quero me antecipar, falar o que eu acho sobre isso aí. Só digo uma coisa: só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecer no Brasil não vai se concretizar, mas não vai mesmo, disse o presidente da República. E apenas uma atualização que eu acabei de receber: Jair Bolsonaro terá de passar pela 5ª cirurgia como consequência ainda dos danos sofridos pela facada que ele sofreu durante a campanha eleitoral dada por Adélio Bispo. Darei mais informações assim que possível. Antes de falar sobre o presidente, que deu mais 2 declarações muito importantes, e eu quero concluir o vídeo falando sobre isso, sobre os desdobramentos dessa declaração, pessoal, eu só queria falar uma coisinha sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, sinceramente, ele ser elegível ou não, eu acho que não muda muita coisa não, porque eu acho que ele se tornou elegível, mas ele não é inocente. Um rato, na verdade, quando um rato escapa da ratoeira por causa de uma mola frouxa, por exemplo, ele não deixa de ser um rato, muito menos de ser sujo, de viver nos bueiros. O problema é com a ratoeira que tá com defeito. Então, pessoal, só concluindo, o fato de que ele é elegível ou não, eu acho que pouco muda para quem entende o conceito de inocência, de roubo, de ser ladrão. Ele continua sendo responsável pelos crimes que cometeu. Ele não foi inocentado. Ele apenas foi considerado elegível. Inocente? Aí eu acho que a gente já entra em outra questão e desnecessária até, né? Eu acho que tá bem claro, né? Acho que a gente nem precisa entrar nessa discussão, né? Bem, como eu postei em um vídeo aqui, Jair Bolsonaro postou na segunda-feira em suas redes sociais um vídeo muito emocionante sobre a sua trajetória, e o pessoal, né, as redes sociais responderam com a hashtag Eu Vou Pra Guerra com Bolsonaro. Bem, ontem, dia 15, Jair Bolsonaro voltou a dar 2 declarações muito importantes. Eu apenas vou ler, pessoal, por uma questão de direitos autorais. Os vídeos estão nos perfis oficiais do presidente, em diversas redes sociais. Tá? Então eu vou ler aqui as declarações, mesmo porque alguns vídeos são bem longos, bem extensos, então eu vou resumir aqui o que ele falou. Primeiro, por volta de 11h30 da manhã, Bolsonaro disse a apoiadores que estavam diante do Palácio da Alvorada: olha, o Brasil está no limite. O pessoal fala que eu tenho de tomar providências. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Porque a fome, a miséria, o desemprego estão aí. Só não vê quem não quer.
Só não vê quem não está na rua. Eu sempre estive na rua. E ele passa a citar cidades, locais que ele visitou, casas, né, moradores que o receberam, e continuou. Esse pessoal, amigos do Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Eu vi que um ministro despachou um processo para me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo, quem está com a política na mão, não sou eu. Agora, não quero brigar com ninguém, mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. O que vai nascer disso tudo? Onde vamos chegar? Parece que é um barril de pólvora que está aí. E tem gente de paletó e gravata que não quer enxergar isso aí. E passa a fazer algumas considerações a respeito das pessoas que ele chama de gente de paletó e gravata. E conclui o seguinte: e o povo que se exploda. Eu não estou ameaçando ninguém, mas estou achando que brevemente teremos um problema sério no Brasil. Dá tempo de mudar ainda. É só parar de usar menos a caneta e um pouco mais o coração. Já na parte da tarde, Jair Bolsonaro participou de uma solenidade de posse nas Forças Armadas e por volta de 16h45, ele também fez uma declaração bastante interessante e bastante polêmica. Ao lado de generais, Jair Bolsonaro garantiu que as Forças Armadas não medirão esforços para garantir a nossa liberdade. Então, em discurso durante a solenidade de troca de comando militar do Sudeste, o presidente disse que o povo pode contar com o Exército para garantir o cumprimento da Constituição. Ao lado dos generais Edson Pujol e Braga Neto, Bolsonaro disse: a todos os presentes, muito obrigado por este momento. A todos os brasileiros, a certeza de que vocês podem contar, como sempre contaram, com seu exército brasileiro. E disse mais ainda: a nossa nação tem uma vocação, a liberdade acima de tudo. E a certeza de que as Forças Armadas, sempre dentro das 4 linhas da Constituição, não medirão esforços para garantir a nossa liberdade. Pessoal, eu gostaria agora de fazer tecer aqui alguns comentários a respeito dessas declarações do presidente, algumas respostas que eu tenho visto de internautas, de apoiadores do presidente. Bem, é um consenso que Jair Bolsonaro está esperando, como ele mesmo declarou, uma sinalização do povo. Bom, e como seria essa sinalização? Povo nas ruas. Eu jamais fui contra o povo nas ruas. Pelo contrário, com muito orgulho fiz parte de diversas manifestações. Inclusive, conheci muitos seguidores do Twitter pessoalmente nessas manifestações e que se tornaram amigos muito queridos, amigos muito próximos, inclusive de frequentar a minha casa. Tive o grande prazer de recebê-los aqui. São amigos até hoje e nos conhecemos em manifestações. Sou a favor, sim, de nos manifestarmos. Porém, pessoal, faço aqui uma observação. É necessário haver uma liderança.
Hoje mesmo, dando uma rápida zapeada em algumas redes sociais, eu vi pelo menos 4 datas diferentes de movimentos convocados, marcados aqui e ali, para protestar, para responder ao chamado de Bolsonaro. Opa, calma aí. Como eu disse, amigos, sou a favor, sim, de que o povo vá às ruas respondendo o chamado do nosso presidente. Essa foi a sinalização que ele pediu, a sinalização do povo, e o povo está disposto. Porém, eu reitero, é necessário haver organização. Não precisa ser todo mundo falar, não, vamos fazer uma caravana, vamos invadir Brasília. Ora, sabemos que isso não é possível por questões financeiras, logística, onde ficar, onde não ficar. Tudo bem termos manifestações espalhadas em diversas cidades do Brasil, como temos. Aliás, eu confesso pessoalmente que acho lindíssimo receber imagens do Brasil inteiro, de diversas cidades, mostrando seu apoio ao presidente, mostrando as pessoas nas ruas em diferentes cidades. Confesso que isso me emociona e eu acho lindo. E eu não vejo problema algum de que o apoio ao nosso presidente, a resposta ao clamor feito pelo presidente, seja assim. A resposta seja manifestações em diversas cidades, no Brasil inteiro. Aliás, eu acho que seria uma resposta à altura. Porém, pessoal, é necessário definirmos algumas coisas para que essas manifestações tenham o efeito desejado. Primeiro, por questão de fuso horário, por questão de clima e tal, tem manifestação que acontece às 10 da manhã, outras às 11, depois meio-dia. Aqui no estado de São Paulo, onde eu moro, as manifestações costumam ocorrer a partir das 2 da tarde até as 5 da tarde. Então, a minha primeira sugestão que fica aqui é definir um horário único para as manifestações Brasil afora, se possível. Eu acredito que isso teria um impacto altíssimo. Já imaginou? Diversos patriotas saindo às ruas no mesmo horário, em diferentes cidades. Que lindo seria! E, acima de tudo, pessoal, falta organização. Como eu disse, só hoje eu vi pelo menos 4 datas diferentes. Então, não adianta um grupinho se manifestar no dia 1º, outro no dia 20, outro no dia 21, outro no dia 10. Não adianta. Tem de ser uma data única. Tem de haver um consenso sobre a data. Eu acredito que seria muito interessante e benéfico que houvesse um consenso quanto ao horário, como eu disse, mas acima de tudo, é necessário que haja um consenso sobre a data. Afinal, se quisermos causar impacto, e queremos, correto? Saiamos todos às ruas de verde e amarelo, a cor do nosso Brasil, no mesmo dia e de preferência no mesmo horário.
para mostrar a força que temos, a força que os brasileiros têm, que os patriotas têm. Espero de coração que as entidades, os organizadores aí entrem em um consenso e definam uma mesma data e que isso aí funcione. Pessoal, sabendo de mais informações, já sabem, voltarei aqui para atualizar vocês. Por enquanto, desejo a todos uma ótima sexta, ótimo fim de semana. Obrigada pela paciência, pela audiência, pelo carinho de sempre e nos vemos em breve. Até a próxima, pessoal. Grande abraço.